Olá, amigos. Meu nome, para quem está chegando agora, me conhece, está chegando agora no canal, né? Está vendo o vídeo pela primeira vez. Meu nome é Cironei Borges Carvalho. Trabalho na Prefeitura Municipal há 43 anos, dos quais mais da metade desse tempo eu trabalho na área tributária. Atualmente sou chefe da fiscalização tributária. Antes de começar o vídeo, gostaria de vocês deixassem aí um like, né, as curtidas, comentassem e se inscrevessem no canal. Hoje nós vamos tratar de um outro tema polêmico, né, que é a diferença entre locação de bens móveis e prestação de serviço. Deixar bem claro que se trata da nossa opinião, tá bom? Pode ter opiniões diferentes, mesmo porque é um tema polêmico. Para a gente começar a falar sobre a diferença entre um e o outro, né? Qual a diferença entre locação de bens móveis e prestação de serviço, nós temos que explicar o que é uma coisa e o que é outra. O que seria a locação de bens móveis? Quando você loca um bem móvel, esse bem móvel passa a lhe pertencer temporariamente. Tá? Você passa a utilizar esse bem como se dono dele fosse. Tá? Na locação de bens móveis, não há aí a prestação de serviço, não há mão de obra envolvida. Existe aí a obrigação de dar e não de fazer. Tá? Então, quando loco um bem, eu adquiro esse bem temporariamente. Tanto que a responsabilidade por esse bem, enquanto tiver sobre a minha posse, é minha. Né? Vou dar um exemplo aqui, bem fácil, das pessoas se situarem. Por exemplo, se eu chegar no aeroporto e locar um automóvel. Quando eu loco esse automóvel, a propriedade desse automóvel passa a ser minha enquanto estiver locado por mim. Ou seja, eu vou usar esse veículo como se o carro meu fosse. Eu vou para onde eu quero, no horário que eu quero, eu vou dirigindo, né? Eu tenho que colocar combustível e eu sou responsável por qualquer acidente que venha, ou qualquer multa, qualquer coisa que venha ocorrer com esse automóvel. Então, eu loquei esse automóvel, ele passou a ser uma propriedade minha por aquele tempo. Né? Assim como também existem essas lojas que locam equipamentos. Por exemplo, eu vou pregar umas cortinas, colocar umas cortinas, uns quadros na minha casa, eu vou nessas lojas e loco uma furadeira. Quem é que vai fazer esse serviço? Eu, né? Então, não há mão de obra envolvida. A pessoa que locou essa furadeira para mim não vai fazer nada. Eu vou lá buscar a furadeira, vou trazer para minha casa, vou ter toda a responsabilidade com esse serviço. Se eu estiver colocando a cortina e furar um cano, o problema é meu. Furar lá a energia elétrica, o problema é meu. Toda a responsabilidade de qualquer acidente, se eu quebrar esse equipamento, eu tenho que pagar. Então, veja bem, toda a responsabilidade é minha. Eu loquei. Comparando, né, grosseiramente, com locação de um imóvel, que não entra no caso, mas seria um bom exemplo. Loco o imóvel é meu enquanto estiver locado. Já a prestação de serviço envolve mão de obra, né? Aí entra a obrigação de fazer. Os bens utilizados para a execução desse serviço são equipamentos que o prestador de serviço usa para atingir o objetivo dele, ou seja, prestar o serviço. Então, nesse caso, não há locação de um bem. Ele está usando esse equipamento, ele está usando esse bem móvel como um equipamento, como uma ferramenta para atingir o objetivo. Então, quando nós falamos de serviço, tem que existir mão de obra. Exige a obrigação de fazer e não de dar, de fazer. Toda a responsabilidade por esse equipamento não é minha que loquei, né? Não loquei, que estou contratando a prestação de serviço. Toda a responsabilidade passa a ser do prestador de serviço. Vou dar um exemplo. Locação de caçamba. O pessoal fala assim, vamos locar uma caçamba para tirar entulho. Veja bem, não é locação, é prestação de serviço de remoção de entulho. Porque veja bem, quem é que coloca a caçamba no local? É o prestador de serviço. Quem é que vai retirar essa caçamba desse local? O prestador de serviço.
Quem é que vai dar a destinação final para esse entulho? É o prestador de serviço. Então, na verdade, eu não loquei a caçamba. Eu contratei um serviço de remoção de entulho e ele está usando essa caçamba como uma ferramenta, como um equipamento para ele atingir o objetivo dele, que é a prestação de serviço, retirar o meu entulho. Um outro exemplo polêmico seria uma terraplanagem de um terreno. A gente ouve muito falar de, eu loquei uma máquina, né, por hora para fazer uma terraplanagem de um terreno. Na verdade, você contratou a terraplanagem de um terreno, de um imóvel. Isso é prestação de serviço. Porque veja bem, o deslocamento do equipamento, da máquina até o teu terreno é feita por um funcionário da empresa. O serviço de terraplanagem, o operador da máquina é um funcionário da empresa. Se acontecer algum acidente com esse funcionário, com esse equipamento, com essa máquina, é responsabilidade da empresa. O combustível utilizado é colocado pela empresa. Então, você contrata o serviço por hora. Então, você não está alocando esse equipamento, você está contratando a prestação de um serviço de terraplanagem, não locou a máquina. Pode acontecer de alguém locar uma máquina? Pode. A prefeitura, geralmente, quando quebra o seu equipamento, ela aloca a máquina dessas empresas. Só que quem vai fazer todo o serviço, geralmente é um servidor da prefeitura, um operador da prefeitura. Dando um exemplo aqui de prefeitura. Tá? O operador da prefeitura que vai fazer todo o serviço, que vai usar a máquina, o combustível é a prefeitura que coloca. Aí sim seria uma locação. Mas quando você contrata o serviço, aí é prestação de serviço. Tá? Então, tem que ficar bem claro isso. Quando envolver mão de obra, trata-se de prestação de serviço. Se não envolver mão de obra, trata-se de locação. Uma outra pergunta frequente, as pessoas sempre perguntam, locação, eu posso dar nota de prestação de serviço? A resposta é não. Por que não? Porque não é prestação de serviço, né? Só dá nota de prestação de serviço se for uma prestação de serviço. Locação não é prestação de serviço. Que documento que eu dou? Um recibo, né? Mesmo porque não vai incidir nem o ISS. É como você locar o imóvel, não tem nota. Você dá um recibo. Eu poderia fazer aqui uma outra pergunta. Na locação de bens móveis, você pode dar uma nota de venda? A resposta também seria não. Por quê? Porque não é venda. Então, não pode dar nota de serviço. Eu sei que tem alguns municípios até que liberam as notas para controlar essa locação e tal. Mas não vejo necessidade e é uma coisa incoerente. Se não é prestação de serviço, você não pode emitir um documento fiscal de prestação de serviço. Certo, gente? Espero que tenha entendido a diferença entre uma coisa e outra e sirva aí para orientar vocês durante o trabalho de vocês.